A recente valorização dos imóveis no Brasil impressiona pela rapidez. Em meia década, os preços passaram de patamares comuns de países em desenvolvimento a níveis bem próximos ou até superiores de economias ricas como os Estados Unidos. Mas a boa notícia para quem sonha em ter a casa própria é que o mercado está sinalizando uma desaceleração no aumento desses preços e até mesmo uma queda significativa. Então, se você é desses brasileiros que também tem o grande sonho de ter o seu próprio imóvel ou até pelo fato de comprar para investir seu dinheiro, fique neste vídeo para entender o que pode estar prestes a acontecer no mercado. Nos últimos anos, mais precisamente nos 2 últimos anos, a alta dos preços dos imóveis deu uma grande acelerada no Brasil. E isso foi devido a vários fatores momentâneos, pois com a crise na saúde pública por causa do vírus, muitos setores se tornaram de extrema importância. Ter uma estabilidade se tornou prioridade naqueles momentos. Então, com as mudanças drásticas do mercado de trabalho migrando para o home office, acelerou alguns pontos do setor imobiliário. Pessoas que tinham algumas reservas em bancos aproveitaram para investir em boas reformas em suas casas, tentando tornar o ambiente um lugar melhor e mais aconchegante e confortável, já que estávamos todos quase presos dentro de casa. Pessoas passaram a trabalhar totalmente de casa e assim cômodos e novas áreas foram construídas, o que levou a aquecer o mercado de materiais de construção em todo o país, pois a demanda foi lá no alto, e isso consequentemente fez o custo de toda obra de empreiteira e construtora aumentar na hora de concluir e finalizar um condomínio, por exemplo. Com tudo isso, foi gerando um efeito dominó e quando se assustou, os imóveis estavam com os preços lá no alto. Chegaram a dizer que estava formando uma bolha imobiliária no Brasil. Mas a verdade é que nesta época foi quando os juros começaram a subir e a taxa Selic não podia mais ficar na casa dos 2%. Então, com a taxa de juros alta e a inflação, veio consequentemente a desvalorização do salário do brasileiro, fazendo assim os imóveis e aluguéis ficarem ainda mais caros. O Brasil foi um dos primeiros países a cair neste espiral da inflação perante a crise do pós-Covid, mas agora também estamos sendo um dos primeiros a sair dela. Enquanto a Europa e a Ásia estão entrando em uma possível recessão, o Brasil já caminha para novos ares e já demonstra desaceleração da inflação e crescimento em seu PIB. Isso pode transparecer para um melhor equilíbrio do nosso mercado em todos os setores e os preços começam a se regular normalmente. Recentemente foi detectado um problema de terrenos nas grandes cidades do Brasil. Isso mesmo, um problema de espaço. As grandes cidades e capitais dos estados estão cada dia com menos terrenos disponíveis para serem construídos novos imóveis e casas para serem vendidos. Isso resultou mais uma vez no aumento de preços dos imóveis, pois gerou escassez. Os terrenos que ainda restam nas regiões mais habitadas estão com os preços elevadíssimos, para se dizer o mínimo, e isso inviabiliza a compra das construtoras e até mesmo de pessoas comuns que querem adquirir um lote para construir sua casa. Com essa situação, juntamente com o boom do home office, levou o mercado a enxergar um novo cenário, que é o seguinte: as pessoas viram que não era mais necessário morar no meio da metrópole, que podia muito bem mudar para uma cidade vizinha menor e continuar sua vida normal, já que a distância do trabalho não era mais tanto um problema. Assim, construtoras e investidores viram que podiam adquirir lotes em regiões distintas que ainda teriam demanda e gastariam bem menos na compra desses lotes e terrenos. Isso está começando a dar um efeito nos preços justamente agora e está ajudando a equilibrar o mercado imobiliário para que ele não se torne uma bolha e para que as altas desproporcionais sejam contidas. De acordo com o Kenlo, maior plataforma de mercado imobiliário do Brasil, o setor de imóveis usados registrou uma queda de 19,86% nos contratos no primeiro semestre de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021, efeito do aumento da inflação. O valor geral de fechamento, que é a soma de todos os contratos durante o período, registrou queda de 20,58% e o preço médio também caiu 0,89%.
E em relação à locação, o número de fechamento de contratos caiu 20,05%, o valor geral registrou queda de 14,66%, enquanto o preço médio subiu 6,75%. Por outro lado, observações e índices mostram que as empresas do setor continuam realizando investimentos para amadurecer o período que estamos passando. E isso, por um todo, é um bom sinal. Esses índices que mostraram quedas do primeiro semestre demonstram que, com uma oferta maior no mercado, pode sinalizar uma queda de preço. Essa queda pode não ter acontecido ainda porque o mercado brasileiro ainda não saiu da alta dos juros, mas já sinalizou isso. Então é natural que todos ainda continuem inseguros em realizar uma compra de alto valor, como uma casa ou um apartamento. Por exemplo, o mercado imobiliário dos Estados Unidos continua em uma crescente absurda de valores, gerando até medo de uma nova crise imobiliária como a bolha de 2008, que quebrou bancos e financeiras de crédito imobiliário. Mas lá ainda podemos considerar que a economia anda encurralada e a taxa de juros continua crescendo e podem estar próximos de uma recessão. Para se ter uma ideia, pela primeira vez na história, a inflação acumulada do ano nos Estados Unidos já supera a do Brasil. Então, os indicadores mostram que o nosso cenário econômico é positivo para o futuro. No Brasil, a economia sinaliza que a taxa de juros vai começar a cair, diferente do resto do mundo, que ainda estão aumentando para conter a inflação. Sendo assim, com a queda da taxa de juros, nosso mercado se aquece novamente, com empresas construindo e investindo. Então, é interessante não comprar um imóvel agora e aguardar essas taxas realmente cair e a inflação ser totalmente controlada, exceto o caso de se achar uma grande oportunidade no mercado. Uma casa, um apartamento, um terreno em ótimo preço. Mas mesmo num caso assim, é indicado se avaliar bem a situação, pois o mercado é muito volátil e não sabemos como será essa melhora de preço no futuro. Então, se endividar para aproveitar uma boa oportunidade de compra neste momento pode ser também uma jogada bem arriscada, principalmente se o valor comprometer mais de 30% de sua renda mensal ao adquirir algum empréstimo. Isso lhe faz entrar em uma zona de risco se o mercado não responder bem lá na frente. Bem, com isso, entramos também na taxa de juros para empréstimos imobiliários. A Money Times diz que financiamento imobiliário pode ficar mais caro até o final do ano. Além disso, o acesso a esses financiamentos se tornaram mais difíceis para as classes com poder aquisitivo menor, devido à desvalorização dos salários, fazendo a taxa média de financiamento imobiliário saltar de 6,9% para 9,2%. Mas se você já está com algo engatilhado para realizar sua compra e está de olho em um financiamento, é bom avaliar bem todos os bancos e créditos disponíveis, pois a diferença entre as taxas dos principais bancos do país pode representar uma economia de até 16 mil para quem financiar um imóvel de 300 mil reais em 30 anos, conforme mostra a Money Times. E uma base dos juros atualmente é essa: Bradesco, Santander e Itaú com juros efetivo ao ano de 9,5, já o Banco do Brasil com 9,15 e a Caixa Econômica em 8,99. Essas diferenças parecem pequenas, mas no final de um grande ciclo de quitação da dívida pode fazer grande diferença no seu bolso. Então, no momento atual, é interessante não comprar um imóvel agora se não tiver total certeza de que está entrando em um bom negócio, as chamadas boas oportunidades. Pois comprar um imóvel na alta dos preços pode fazer você ter empregado seu dinheiro em um lugar onde ele vai se desvalorizar e até mesmo em curto prazo de tempo. Então, ter uma boa disciplina financeira é essencial no momento de tomar talvez a maior decisão econômica de sua vida, que é comprar a sua casa própria. Pois aguardar a hora certa pode te dar a chance até de colocar uma entrada maior de valor e assim diminuir o preço e os juros das parcelas futuras. Pense nisso e não coloque o seu sonho em jogo sem pensar duas vezes, pois o mercado é cruel com as pessoas que pensam somente com as emoções em momentos cruciais. E se esse vídeo te ajudou a pensar melhor sobre essa questão, não se esqueça de deixar o seu like e considere se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu sou James Silver
E esse foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela companhia, até mais!